até, até às 19h05, mais ou menos, para dar chance do pessoal que está chegando do trabalho, né? E se conectando. Eu acho que o Paulo Godoy já nos apresentou e a maioria aqui dos colegas que estão entrando nesse evento já me conhecem, mas eu sou a atual coordenadora do Núcleo de Peritos, junto ao Corecon Paraná, junto com os nossos colegas aqui, o Paulo Roberto Godoy, a Maria Gabriela, a Gabi, que também já foi coordenadora do Núcleo de Peritos, o Tiago Jazinski, que é o nosso atual vice-presidente, também foi coordenador o ano passado e foi o mentor desse evento, desses 5 dias que estão acontecendo agora. Era para ter acontecido ano passado, mas por questão de agenda e dos palestrantes e data, acabou que está acontecendo agora. Então, é um trabalho de equipe, mas com a mentoria aqui do nosso colega economista Tiago Jazinski. E um trabalho bem grande. Parece que não, as pessoas aqui que estão entrando, às vezes a gente tem uma cobrança assim muito boa para que esses eventos e outros que a gente até começou durante esse ano, roda de conversas, onde a gente está batendo papo de diversos assuntos com os economistas e escutando demandas e procurando cada vez mais trabalhar pela classe, né? Pelos economistas e, na realidade, com visão de benefícios a todos, não só uma classe, né? A gente tem que pensar enquanto sociedade. Tá certo, tá certo. Então, quero agradecer em nome de todo mundo e também o Paulo Godoy, que através dele a gente conseguiu lhe convidar e o seu aceite de estar aqui, Ah, que ok? é isso. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho as minhas experiências aqui Eu na tenho vara especializada. muita certeza já que vai ser de muito bom proveito a todos que estão aqui assistindo. Então, quase 19h05, como combinado, eu passo a palavra a... Não sei se o Tiago quer falar alguma coisa agora, antes do pedir para o Paulo apresentar, Tiago. Daí você fala, diz um oi e passa a palavra para ele para oficialmente a gente dar o start aqui no evento. Boa noite a todos, estão todos me ouvindo aí? Tá ok meu som? Perfeito. Ok, então só quero dar boa noite a todos aí, todos os participantes, agradecer mais uma vez a presença de todos. Nós já nos vimos aí em outros dias dessa semana. Hoje é o nosso encerramento aqui da nossa primeira semana de recuperação judicial. Estamos aqui com a presença da doutora Daniela, que será apresentada na sequência. Então só quero desejar uma boa noite a todos, um bom evento e agradecer aqui em nome do Conselho Regional de Economia do Paraná a presença da doutora Daniela, que está aqui, vai nos passar um pouco do seu conhecimento essa noite. Então, deixo o meu agradecimento aí, tá certo? Uma boa noite a todos e um bom evento. Passo a palavra para o Paulo Roberto Godoy. Muito bem. Eu cumprimento a todos que já ingressaram na nossa sala. Nós estamos hoje encerrando a primeira semana de estudos sobre recuperação judicial e falências, promovido pelo Corecon. Na realidade, a partir da Lei 11.101 de 2005, deu a nós, economistas, a possibilidade de participarmos na matéria recuperação judicial, porque antes, quando era só o sistema de concordatas, somente nomeavam advogados como síndico da concordatária. Com o artigo 21 desta lei, a atribuição de exercer a função de administrador judicial da recuperação judicial é estendida a economistas, administradores, contadores, advogados e ou empresas constituídas para tal fim. Então, temos por objetivo proporcionar aos economistas conhecimentos gerais sobre a lei de recuperação judicial e, principalmente, mostrar em que ponto que estes, além de administrador, eles podem atuar, né? Atuar como assistente técnico de administrador, atuar na constatação das reais informações prestadas pela possível recuperanda ao ajuizar o pedido e
fazer com que os nossos profissionais da economia, porque esse curso também é aberto a outras áreas, mas temos aqui principalmente economistas trabalhando. Então, queremos agradecer nessa noite a aceitação da doutora Daniela Miranda em participar desse nosso evento, trazendo realmente informações importantes e, notadamente, a criação das varas empresariais no estado do Paraná, que são 5 no estado. Eu vou ler um breve currículo da doutora Daniela e passar a palavra a ela para nos apresentar hoje os conteúdos que ela selecionou. Doutora Daniela é formada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa no ano de 1999. Atuou na experiência profissional como advogada civil de 2000 a 2004, ingressou na magistratura no Tribunal de Justiça do Paraná em outubro de 2014, foi juíza substituta na comarca de Santo Antônio da Platina no mês de outubro de 2014, juíza de direito na comarca de Reserva, juíza de direito na vara de família e anexo da comarca de Paranavaí, juíza de direito da segunda vara civil da comarca de Paranavaí, juíza de direito substituta da segunda subseção judiciária da comarca de Ponta Grossa, juíza titular da primeira vara civil da comarca de Ponta Grossa desde 2013, e ocorreu a alteração dessa vara civil, passando a ser primeira vara civil e empresarial regional de Ponta Grossa a partir de 30 de abril do ano próximo passado. Portanto, doutora Daniela, obrigado por participar do nosso evento e é sua a palavra. Obrigada, doutor Paulo. Obrigada a todos que providenciaram esse evento, convite. Só uma pequena retificação. Estou na magistratura desde 2004. Não sei, eventualmente, se não ficou um erro material aí no currículo que eu mandei para os senhores. Mas eu já tenho 20 anos de magistratura. Então, só para ficar a correção. Mas, enfim, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de compartilhar a experiência que eu estou tendo com a especialização da vara. Para quem não me conhece, né, eu já estou atuando, né, no direito há mais de 20 anos, a maior parte na magistratura, e a maior parte da minha experiência profissional sempre foi em vara civil. Eu não tenho, como certos colegas que fazem parte dessas varas empresariais, aquele histórico acadêmico, vamos dizer assim, tem, por exemplo, o doutor Juliano de Maringá, Pedro Ivo, tem alguns que, né, já estão fazendo mestrado, escreveram livros e tal. Eu não tenho esse perfil, eu não tenho essa bagagem na parte empresarial. Por quê, principalmente? A minha vara, a primeira vara civil de Ponta Grossa, que é onde eu estou há mais tempo, desde 2012, ela tinha uma demanda empresarial muito pequena, tanto em falência, recuperação judicial, como em outras questões empresariais. Sempre foi o menor volume da vara. Então, aquilo, quando a gente não tem uma área em que a gente tenha que dedicar muito tempo e muito serviço nela, a gente acaba não se aprofundando. Então, assim, a minha especialização, diferente de outros colegas, ela está sendo bem empírica, ela está sendo na prática. A partir do momento em que, olha, você vai ser especializada, e isso me foi passado em janeiro de 2024, tua vara vai se tornar especializada. Fizemos um curso de 40 horas, mais ou menos, ali, no geral, do empresarial, ali pela Escola Judiciária do Tribunal de Justiça do Paraná, né? Procurei me atualizar, cursos, doutrina, etc. E vamos para a prática. Então, assim, o meu perfil como magistrada, dentro, né, desses vários magistrados que hoje são especializados, eu poderia classificar ele como mais operacional. Então, assim, a partir do momento que me falaram, você vai ser especializada, você vai trabalhar com essa matéria. O meu pensamento foi o seguinte, tá, então agora como é que a vara vai funcionar no sentido da gente poder ter a melhor prestação jurisdicional, conduzir da forma mais adequada esses processos. Daí eu vou compartilhar com os senhores o que a gente adotou na nossa vara. Mas, enfim, primeira coisa, né, o porquê da especialização, né? Acho que a primeira dúvida que surge é o porquê que essas varas
se tornaram especializadas. Já havia duas, salvo engano, em Curitiba, que daí eram exclusivas de falência e recuperação, mas agora ampliou-se o escopo para que as varas atendam não apenas falência e recuperação judicial, mas também outras demandas de direito empresarial. Dá para se dizer que, primeiro, isso é uma, né, já é uma tendência, uma recomendação, já há recomendações até internacionais, né? Recentemente foi divulgado um texto ali da, em homenagem ao ministro Dias Toffoli, em que são citados estudos do Banco Mundial, do FMI, já de longa data, recomendando que se promova a especialização em matérias empresariais, considerando a sua complexidade e a sua especificidade. Também temos uma tendência nacional já de que haja essa especialização, porque o que acontece? Há 20, 30 anos atrás, o nosso arcabouço jurídico, as nossas relações sociais e comerciais eram muito mais simples, né? Lá, bem na época que eu fazia a faculdade, nós tínhamos o Código Comercial, né? Mas de lá para cá, as relações comerciais elas se tornaram tão diversas e tão complexas que há necessidade do Poder Judiciário também se adaptar a essa realidade da sociedade. Então, por exemplo, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui varas empresariais em todas as suas regiões administrativas. TJ Santa Catarina também é um exemplo disso, ele tem varas especializadas em falência e recuperação. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também, inclusive câmaras também especializadas, embora, salvo engano, as câmaras também elas têm algumas competências compartilhadas, mas as varas empresariais no Rio Grande do Sul, salvo engano, elas trabalham exclusivamente com a matéria empresarial. Também temos o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que possui 7 varas empresariais na capital, pelas pesquisas que eu fiz. E uma coisa também que surgiu recentemente foi a Lei 13.874 de 2019, que é de Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, Garantia de Livre Mercado, e que também promoveu alterações legislativas. Ela teve origem na medida provisória 881 de 30 de abril de 2019. E eu até destaquei aqui o artigo 1º e o artigo 2º, né? Aqui o artigo 1º, parágrafo 2º. Interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade, todas as normas de ordenação pública sobre as atividades econômicas privadas. E princípios que norteiam o disposto nesta lei: a liberdade como uma garantia no exercício das atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Eu poderia resumir tudo isso daqui numa única palavra: previsibilidade. Porque o que acontece? O direito, a área empresarial, né, o exercício da atividade empresarial, ela já é uma alocação de risco. Então, como é que você vai assumir certos riscos se você não sabe como que o Estado se porta em relação a essas atividades? Então, a Lei 13.874, ela veio trazer bastante segurança para o exercício da liberdade econômica. E, né, pode-se dizer que isso também, né, reflexamente, né, de uma forma reflexa, também se estende ao Poder Judiciário, né? O que as pessoas esperam, não apenas no direito empresarial, mas, enfim, em todos os campos do direito, mas aqui no nosso foco hoje é da parte empresarial e econômica, que haja previsibilidade nas decisões do Poder Judiciário, não no sentido de eu sei como que o juiz vai decidir exatamente neste caso, mas saber se qual que é a linha daqueles juízes, daquele tribunal, quais são os posicionamentos jurídicos em relação a determinadas matérias, justamente para que não se tenha um processo, duas situações semelhantes ou mais situações semelhantes, cada uma decidida de uma forma, certo? Então, essa questão da previsibilidade que é muito importante, tanto no aspecto de relação Estado e indivíduo, né? E também como em relação ao Poder Judiciário e indivíduo. Em relação à especialização do Tribunal de Justiça, né, que é
o que eu fui chamada para falar hoje, tudo começou com um estudo lá no ano de 2017. Foi instaurado um procedimento administrativo, foram realizados levantamentos preliminares sobre especializações em outras localidades, até para se ter uma noção de sucesso, insucesso, inspirações, prós e contras dessas especializações. Foram realizadas consultas aos eventuais interessados em voluntariamente se submeter à especialização. E foram levantados também os dados das varas, assim. Foi feito todo um levantamento preliminar para se verificar a viabilidade da especialização. Então, isso começou em 2017. Lá em 2019, veio a recomendação 56, de 22 de outubro de 2019, do CNJ, recomendando aos tribunais de justiça que promovessem a especialização de varas e criassem câmaras ou turmas especializadas em falência, recuperação judicial e outras matérias de direito empresarial. E essa recomendação ela trouxe critérios objetivos para que os tribunais observassem como executar dentro das suas competências, dentro das suas autonomias, essas especializações. Então, quais foram os critérios objetivos estabelecidos? Varas e comarcas que recebam, em média, 221 novos casos principais e incidentes relacionados à matéria de recuperação empresarial e falência, sendo que desses 221, pelo menos 30 tem que pertencer às classes 108 e 129. Aqui, para quem já atuou em processo, quando a gente fala em classe e assunto, são os códigos principais da classificação dos processos que a gente utiliza. Então, a classe 108 é falência, a classe 129 é recuperação judicial. É com isso que nacionalmente se controla a existência de todos os processos, tipos de processos e tudo mais. Então, pelo menos 30 processos anuais, eles têm que ser de falência e recuperação judicial. E os demais, incidentes e outros processos relacionados ao empresarial. Se uma comarca individualmente ela não atingisse esses 221 e esses 30, era possível que se somasse a distribuição de processos dentro de uma mesma circunscrição, região administrativa ou comarcas de até 200 quilômetros de distância entre si. E também havia possibilidade de competência ampliada para compensar eventual disparidade na demanda. E foi exatamente isso aqui, esses três critérios que foram observados aí pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para se fazer a especialização da forma como está hoje. Então, nós temos regiões, né? Foram estabelecidas regiões abrangendo diversos municípios, diversas comarcas, melhor dizendo, e justamente atendendo esse critério de 200 quilômetros de distância, e também se estabeleceu para as comarcas a possibilidade de competência ampliada, porque nenhuma região justificava a manutenção exclusiva da competência de empresarial e recuperação judicial e falência. Então, por exemplo, Ponta Grossa, né, foram feitos vários cenários. Continuou-se daí já fazendo os estudos até com base na recomendação do CNJ. Então, vários cenários foram cogitados. Então, a minha comarca, que é Ponta Grossa, por exemplo, cogitou-se anexá-la a Curitiba, em certo momento cogitou-se anexá-la em Guarapuava. Então, foram se estudando cenários até que chegou-se ao cenário final que nós temos hoje, com 5 divisões. Então, temos Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa e Curitiba. Então, essas comarcas, elas são as comarcas sede, vamos dizer assim, das especializadas, e elas abrangem comarcas específicas. Quando a gente fala em comarca, eventualmente nós temos uma comarca que ela pode abranger mais de um município, tá? Passando aqui. Então, assim, algumas particularidades da comarca de Ponta Grossa, que até eu estava falando aqui em off antes da gente começar a palestra. De todas as regiões, Ponta Grossa era a única que, nos cálculos pretéritos, né, tomando como base as distribuições de anos anteriores, Ponta Grossa, quando se fala daí, Ponta Grossa é a região que já compõe. Ela não alcançaria essa média de 221 novos casos por ano e 30 casos de falência e recuperação. A média que se levantou foi de 171 casos novos por ano, isso já considerada a região. E quais que foram os critérios adotados pela presidência para selecionar Ponta Grossa como
uma possível vara especializada, considerando os cenários que foram colocados. Então, se a unidade tinha juízo ou não, se a unidade era voluntária ou não, se a unidade já tinha alguma especialização ou se ela era generalista, né, vara civil generalista, e se ela tinha um menor acervo. Ponta Grossa, ela foi selecionada por ter uma secretaria estatizada, né, para quem já atuou no judiciário, eventualmente como perito e tal, deve saber. No Paraná, nós temos alguns cartórios que ainda funcionam no regime privado, que a gente chama. Os escrivães, eles são concursados, mas eles não são remunerados pelo tribunal, eles são remunerados pelas custas que eles recebem nos processos. E nós temos várias que são estatizadas, que daí são formadas por servidores que compõem o quadro de servidores do Tribunal de Justiça. A minha vara civil aqui é a única dentre as 4 varas cíveis que é estatizada. Todas as demais são privatizadas. Seria uma de menor estoque, pelos cálculos que eles fizeram, e atendia os critérios de distância dos 200 quilômetros para poder se formar a região. E com isso veio a resolução do Tribunal de Justiça, do órgão especial 426/2024, que criou as varas empresariais regionais com as macro-regiões estabelecidas. Então, aqui eu tenho, né, todas as comarcas que compõem as macro-regiões. Então, Ponta Grossa, ela é composta pela sede, Ponta Grossa, Castro, Teixeira, Soares, Irati, Malé, Rebouças, Clevelândia, Palmas, Pitanga, Cândido de Abreu, Palmital, Manoel Ribas, Telêmaco Borba, Ortigueira, Reserva, Tibagi, Guarapuava, União da Vitória, Imbituva, Ipiranga, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Palmeira, São João do Triunfo, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Sengés e Pinhão, tá? É, Mas também não ficamos apenas com falência e recuperação judicial. Todos esses assuntos que são relacionados ao direito empresarial, eles também são de nossa competência. A diferença é que, quando instaladas as varas de recuperação, as varas especializadas, apenas as ações de recuperação judicial, falência e conexas foram redistribuídas para as novas especializadas, para as novas varas competentes. Demais processos empresariais que já tramitavam nas suas respectivas comarcas lá ficaram. E apenas aqueles processos novos a partir de um cronograma daí de instalação que foi definido pelo tribunal que passaram a ser efetivamente de nossa competência. Então, Ponta Grossa, por exemplo, passou a receber é, competência plena, vamos dizer assim, no direito empresarial, a partir de 30 de maio de 2024. A presidência estabeleceu as instalações escalonadas até para verificar se eventualmente haveria algum problema na instalação de uma, já resolveria na seguinte e assim sucessivamente. E esse cronograma ele foi estabelecido pelo Decreto Judiciário 179/2024. É, Hoje eu posso compartilhar com os senhores o cenário da primeira vara civil em relação aos dados que eu coletei recentemente sobre o que nós temos assim de foco principal dessas ações. Claro, aqui eu vou ter talvez um número maior de ações, porque eu considerei apenas as principais. Eu não considerei, por exemplo, habilitações de crédito, impugnações de crédito, até porque muitas que nós recebemos, elas já estavam arquivadas, foram encaminhadas para nós apenas para que depois controlássemos pagamentos, se necessário. Então, elas não ficaram conosco. Mas hoje, de falências aqui na região, eu tenho 100 processos ativos, tá? Desses, eu tinha, que já eram da vara, apenas 5. Então, os senhores viram, eu já pulei de 5 para 100, né? Ativos. Suspensos e sobrestados por alguma razão que não está dando para dar continuidade no processo, 8 processos. Então, hoje eu tenho um total no acervo de 108 falências. Recuperações judiciais, eu tenho 21 ativas, e inclusive hoje eu encerrei uma que já terminou o biênio de fiscalização, e eu tenho uma que está suspensa, mas por uma questão específica dela, bem particular dela, tem um dinheiro depositado lá e que é da União, trouxe bem atípico, bem fora do convencional.
Então ela só está suspensa porque tem essa questão desse valor que está depositado lá e estão tentando resolver administrativamente para levantar. Mas então, assim, pode-se dizer que hoje eu tenho 20 recuperações judiciais efetivamente em andamento. E de direito empresarial em geral, eu pude coletar ali, não tenho um relatório específico no Projudic que saia que dê para dar esses dados com muita precisão, e até porque às vezes tem um erro ali de classificação e tudo mais, mas eu tenho uma ação envolvendo o direito autoral, 11 de dissolução de sociedade, uma ação de exigir contas, também relativa à administração de sociedade, 3 de procedimento comum, uma de franquia e 2 de marca. Então, os senhores vejam que, apesar da especialização, a demanda ainda é muito pequena, né? Não sei se no futuro essa demanda ela vai ser mais volumosa, se ela vai se manter estável, se ela vai reduzir, enfim. E daí a resolução e o decreto, eles estabelecem que há a possibilidade de compensação da distribuição para os juízes, caso eles recebam muito pouco processo. Porque o que que acontece? Eu parei de receber processos comuns. Eu recebo agora apenas processos empresariais, o que significa que as outras 3 varas cíveis passaram a receber toda a distribuição livre por sorteio dos processos que entravam. Então, basicamente, hoje nós temos um cenário de que uma vara civil foi absolutamente suprimida. E para aguentar toda essa demanda de Ponta Grossa, que é muito grande. Tanto que hoje eu ingressei com um pedido junto à presidência para já nem estabelecer uma compensação, já estabelecer uma competência da minha vara para atender buscas e apreensões de alienação fiduciária. Ah, doutora, mas isso tem a ver com direito empresarial, recuperação judicial? Eu falei assim, não. Mas a lei, a resolução e o decreto, eles estabelecem que haverá essa compensação, e daí eles até estabelecem um índice de viscosidade para estabelecer pesos de 3 por 1 para recuperação e falência, 2 por 1 para outras ações mais complexas, mas que não sejam essas, e 1 por 1 para ações mais simples. Mas eu também ingressei com uma consulta junto à presidência e aparentemente não foi iniciada pela gestão anterior nenhum estudo já prévio, nenhum monitoramento para se fazer essa compensação. Tanto que ainda seria o caso de inserir as varas num sistema de controle para se fazer esse monitoramento, para daí se fazer essa compensação. E o pessoal do civil está bastante sobrecarregado. Não vou dizer que a minha vida esteja fácil. Ainda tem bastante processos, um acervo em torno de 4.300 processos ativos, e os processos de falência e recuperação, eles demandam muita atenção. Mas ainda assim, é necessária uma compensação, né, a fim de que haja um equilíbrio entre as 4 varas, e a própria resolução e o decreto, eles estabelecem que, na compensação, preferencialmente, a compensação ela será feita com processos de busca e apreensão de alienação fiduciária, né, de veículos financiados, alienados fiduciariamente. Então, eu fiz as contas lá, pelo número de distribuições que nós temos, né, dos últimos 3 anos, seria possível que a primeira vara civil absorvesse essa demanda sem prejuízo da administração das falências e das recuperações. Até porque esses processos são de baixa complexidade, eles não exigem audiência, que é uma coisa que é mais complicado para gente se dedicar. E um pouquinho dos prós e contras da especialização, isso com base na minha opinião, na minha experiência, eu não posso falar pelos outros juízes especializados, eu não posso falar pelas outras varas especializadas, né? É, realmente precisava da especialização, tá? Os processos de falência que a gente recebeu, em torno de 60% dos processos, um valor estimado ali, até porque, né, teve gente que mandou processos fora do prazo e tudo mais, mas 60% dos processos que a gente recebeu, eles ainda são do tempo do Decreto-Lei 7.661 de 1945. Para vocês terem uma ideia. Tem falência que está correndo há 30 anos. Eu acabei recebendo em redistribuição concordata, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Nunca tinha visto uma concordata na frente. E ainda tinha concordatas em aberto, para os senhores terem uma ideia. Então, assim, era uma coisa que a gente falou, meu Deus do céu, processos muito atrasados. Claro, a gente tem que olhar para esses processos com a lente do passado. 30 anos atrás, né, a gente não tinha internet, né? A internet começou a engatinhar ali, sei lá, acho que na década de 90, na segunda parte ali da década de 90.
Então, né, tudo que se precisava de informação era ofício, era ter que correr atrás, era ter que esperar a resposta, extraviou correspondência. Então, eram processos realmente muito mais difíceis de serem administrados. E a própria sistemática do decreto-lei, ela era muito lenta, né? Era um processo muito lento. Embora ele fosse eficiente se desse para seguir ele redondinho, mas ele era muito mais lento do que o sistema que nós temos atualmente, né? Então, por exemplo, só se podia fazer liquidação de ativo a hora que você tivesse quadro geral de credores, mas até você conseguir eventualmente nomear um perito para fazer o levantamento de toda a contabilidade. E naquela época tinha que se ter um perito para se fazer o levantamento dos créditos, até você publicar quadro geral de credores. Então, assim, o que nós recebemos de processos em que bens extraviaram, que bens foram depredados, é, assim, uma situação mesmo complicada que realmente leva um descrédito do Poder Judiciário. Então, realmente precisava desse olhar mais atento para esses processos. Então, todos os processos que nós recebemos, agora acho que deve estar faltando aí uns 5, 6 processos de falência para eu revisar. Não sei se tem ainda alguma recuperação judicial para revisar, mas todos os processos nós revisamos de capa a capa. Nós pegamos o primeiro movimento até o último movimento, revisamos todos, estamos organizando todos e tentando dar um andamento condizente com a prioridade que eles deveriam ter tido, né? Em relação às recuperações judiciais, que são uma demanda bem menor que nos foi redistribuída, eu não sei exatamente quantos que foram redistribuídos, porque daí as recuperações judiciais elas acabaram sendo eh, mais velozes em matéria de ingresso de novas ações. Então, já teve algumas ações que já entraram na nova competência. Mas foi para chutar aí, acho que umas 15 foram redistribuídas e talvez mais 5 sejam novas. Eh, Teve processo que veio redistribuído para mim, assim que não tinha saído, já estava há meses processo correndo, não tinha saído edital para comunicar do recebimento da recuperação judicial e para habilitação de créditos, não tinha saído o segundo edital da verificação dos créditos pela OJ, porque não tinha saído nem o primeiro, já estourando o prazo do stay period, né? Então, assim, uma coisa bem caótica mesmo, e às vezes fica pensando em, em coisinhas mais simples, assim, que não eram tão relevantes para o processo, não era dado efetivo impulsionamento. Também, a gente também tem que ter aquele olhar crítico e compreensivo no sentido de que, em certas comarcas, né, principalmente comarcas de entrância inicial, que acumulam-se competências. Então, você tem o cível, você tem o criminal, e daí no criminal você tem a prioridade do réu preso, você tem família, aí família, eventualmente, você tem a prioridade quando há criança ou adolescente pedindo alimentos, por exemplo. Você tem infância e juventude, que é 100% prioritário. E daí aí realmente fica complicado, porque quando você tem tudo prioritário, nada acaba sendo prioritário, né? Então fica bastante complicado. E a dificuldade que a gente vê que talvez alguns colegas encontrem, porque são processos diferentes para se tocar, né? A falência e a recuperação judicial, principalmente, que acho que é o principal foco hoje da nossa conversa. Porque eles são processos estruturais. Então, na falência, eu tenho, a partir do momento que decreta-se a falência, nós temos um objetivo: é arrecadar ativo e pagar passivo. Na recuperação judicial, é conduzir-se o processo de forma eficiente até que se realize a assembleia geral de credores, né, que é a grande maioria dos casos, para que se discuta o plano de recuperação judicial, credores e devedor, e para que, eventualmente, na homologação, aí possa se executar o plano e efetuar-se o pagamento conforme planejado. Então, o que que acontece? Na lei é muito bonitinho esse passo a passo, mas cada processo às vezes acaba apresentando as suas especificidades, que se não houver um olhar e uma condução firme por parte do magistrado ou da magistrada, e não houver uma colaboração muito grande por parte do administrador judicial, esses processos se perdem de uma forma que depois fica muito difícil de recuperar. A gente está tentando recuperar o andamento de todos esses processos. Não está fácil, mas a gente vai conseguir. A esperança é que nós consigamos. Outras coisas que também, né, são os aspectos positivos da especialização, pelo menos aí eu posso falar especificamente da minha vara. Falei, meu Deus do céu,
vamos começar, né? A gente começa a fazer, dependendo de alguns modelos de decisão para tentar facilitar, né? Até a vida da equipe e tudo mais, algumas coisas são padronizadas. Eu vou estar mais dependendo se eu fizer uma portaria. Então, assim, criei uma portaria de atos ordinatórios, ela passou por algumas edições. Este ano eu reformulei ela para deixar ela mais limpa, então a portaria 1/2025, em que nós estabelecemos atos ordinatórios que podem ser praticados pela secretaria independentemente de conclusão ao gabinete. Isso ajuda bastante, não vou dizer que seja é, 100% eficiente, aí vai na parte dos contras, mas ela ajuda bastante nessa questão da automatização do processo quando ela é possível. Então, um exemplo. Apresentou-se o plano de recuperação judicial, na sequência, imediatamente, a Secretaria já dá ciência, certifica se é tempestivo, dá-se ciência ao Ministério Público, intima-se ao administrador judicial para em 15 dias apresentar o seu parecer, a sua manifestação sobre o plano de recuperação judicial e já publica-se o edital, o aviso aos credores de que o plano está disponível para objeção por 30 dias. Esse é um dos exemplos das questões que a gente colocou para fazer no piloto automático para não precisar vir em gabinete, né? Já tem outros juízes que têm outro estilo. Se eu não me engano, o Pedro Ivo, ele fala, não, a cada 15 dias eu peço que os processos venham todos conclusos, não importa em que estágio estejam, para daí poder dar uma revisada. Então vai muito do estilo do magistrado. Então aquilo que eu falei que no meu entra mais nessa parte operacional, eu procurei fazer a portaria no sentido de ajudar essa movimentação de atos que são mais automáticos, vamos dizer assim, principalmente na recuperação judicial está funcionando bem. Nós tivemos, claro, alguns problemas ali da equipe se acostumando, principalmente na questão de contagem de prazo, aquela questão do dia útil, do dia corrido, o pessoal às vezes se perde um pouco, porque está acostumado em dias úteis, aí na aplicação da lei ali, da recuperação judicial da falência, da Lei 11.101, acaba sendo meio que um híbrido, né? Porque tem situações que são dias corridos, tem situações que são dias úteis. O pessoal tinha um hábito de expedir edital com um intervalo de não sei se 5 ou 15 dias, ou 20 dias, não sei, para divulgação. Falei, gente, não tem esse intervalo, a coisa é mais rápida. Então, os primeiros já saíram errados, os demais já saíram ajeitadinhos. Então, assim, a especialização é aquilo. Tá, para nossa vara, ela está sendo empírica, a gente está aprendendo bastante na prática. O principal contra que eu poderia dizer da especialização da forma como foi executada é o fato da gente ter que dividir entre a especialidade e o generalista. Porque o que que acontece? Vara civil, ela recebe tudo aquilo que não é das outras varas. Então, tudo aquilo que não é criminal, tudo aquilo que não é criminal, não é infância, não é juventude, não é família, é nosso, né? Então, assim, a gente tem um leque muito amplo de ações, né? A gente tem uma variedade muito grande de ações, uma variedade muito grande de temas para decidir e de diversos níveis de complexidade. Temos os juizados especiais que são destinados a demandas de menor complexidade, mas eles são opcionais. Se a parte quiser entrar no, na justiça, na justiça comum, né, que a gente chama, né, que é o juízo civil, para reclamar o seu direito, para fazer a sua demanda, ela tem esse direito. Então, às vezes, nós temos questões que são muito simples, mas que estão ali, e estão fazendo volume. E nós temos também questões muito complexas do cível que estão ali e demandam também a nossa atenção. Temos também que realizar audiências. A partir do momento que eu estou em sala de audiência, eu não estou disponível para atender uma questão urgente numa recuperação judicial, numa falência. Então, não estou disponível para também atender um administrador judicial se ele precisar resolver alguma questão urgente. Então, isso está meio complicado de administrar, né? A gente vai fazendo adequações, por exemplo, diminuir a questão de audiências durante a semana, fazer 3 vezes na semana, estou fazendo 2 para ter mais tempo disponível. E assim, praticamente toda semana eu atendo algum administrador judicial para falar de algum processo, esclarecer alguma questão, fazer alguma reunião virtual. Então, essa questão da disponibilidade é também um dos objetivos da especialização, para que o juiz e o administrador judicial em conjunto possam tratar do processo da forma mais eficiente. Mas quando a gente tem que se dedicar à parte generalista, aí realmente fica mais complicado de dar toda essa atenção que a parte especializada mereceria. E Ponta Grossa, em especial, a gente está com uma dificuldade bem complicada,
que a minha subseção ali, que é composta pela minha vara, a segunda de família, a segunda civil e a primeira de fazenda, nós estamos sem juiz de direito substituto. Então, desde outubro do ano passado, mais ou menos, meados de outubro do ano passado. Agora o cargo foi preenchido, mas foi preenchido por um colega que está convocado no STJ para trabalhar no gabinete do ministro Falcão. A designação dele, salvo engano, vai até agosto, com possibilidade de prorrogação. Então, nós já pleiteamos a presidência, falou, olha, precisamos de um juiz de direito substituto designado aqui. Então, eu estou com falências, recuperação judicial, que eventualmente eu tive que declarar impedimento de suspeição, por exemplo, paradas desde outubro. Eu tive processos de dissolução de sociedade que eu tive que declarar impedimento, por conta da minha cunhada, que fez parte do escritório de advocacia, ainda que ela não estivesse no processo, que estão parados sem nem despacho inicial. Então, uma situação bem complicada. E processos de falência e recuperação tá em lei lá, se não me engano, artigo 189A, alguma coisa assim. Que, 189A não, mas é ali no finalzinho da Lei 11.101 que estabelece que eles são prioritários. A tramitação é prioritária, então eles estão acima de todos os processos. E eu tenho processos hoje referentes a falências, recuperação e os seus conexos que estão paralisados desde outubro, porque não temos juiz de direito substituto. Então, essa é uma questão estrutural que espero que o Tribunal de Justiça resolva com brevidade. Já temos um parecer favorável da Corregedoria Geral de Justiça no sentido de designar o juiz de direito substituto para atender esses processos. Falar um pouquinho sobre o administrador judicial, o Dr. Paulo ele já deu uma adiantada ali no assunto, né? Mas fica aquela coisa assim, o administrador judicial é só o advogado que pode ser? Não, não é só o advogado que pode ser. Existem outros profissionais que podem ser. Óbvio, a questão da idoneidade, né? Isso vale para qualquer profissão, não apenas para o administrador judicial. Preferencialmente, não necessariamente advogado, economista, administrador de empresas ou contador ou pessoa jurídica especializada. Claro que no nosso dia a dia, o que mais se destaca são os administradores advogados. É o maior quantitativo que nós temos hoje. Mas também temos economistas, também temos administradores de empresa, também temos contadores. É uma, a única coisa assim que eu acho que é uma dificuldade prática é que talvez até sugiro até o conselho eventualmente levar isso ao Tribunal de Justiça, que talvez fosse até mais eficiente para se fazer uma correção de sistema do nosso sistema ProJude, porque o que acontece? O advogado ele consegue muito facilmente ser habilitado no processo, no nosso processo eletrônico, justamente por ser advogado. Então fica muito fácil se fazer a habilitação da empresa de administração judicial ou representada pelo advogado, que é o administrador judicial, ou o administrador judicial, advogado pessoa física, que também atua como advogado. O que acontece? Quando o administrador judicial é economista, administrador de empresas ou contador, nós não conseguimos cadastrar ele de uma forma correta, digamos assim. Então, ele acaba ficando ali como terceiro no processo. Às vezes, a gente tem que fazer uma habilitação como perito. Então, talvez fosse uma coisa que pudesse ser levada ao tribunal para, eventualmente, fazer uma adequação no sistema para que facilite a manifestação do administrador judicial que não seja advogado. Isso seria muito bacana. E como o doutor Paulo falou também, a atuação do economista, ou do administrador, ou do contador, ela não está restrita à possibilidade de ser administrador judicial. É muito comum a gente ver hoje nessas empresas de administração judicial, elas serem compostas por uma equipe multidisciplinar, onde você tem advogados às vezes trabalhistas, fiscais, você tem contadores, você tem economistas, que daí também já fazem toda a análise da documentação contábil da empresa e dos demonstrativos mensais que elas apresentam, tem um outro olhar sobre o cumprimento do plano. Então, também existe a possibilidade de atuação nesse particular. Gente, eu estou falando aqui, o meu tempo está ok, né? Eu não sei que horas que eu comecei a falar aqui, eu estou meio. Fique Deixa eu tranquila, ver aqui. doutora. Tá Tá tranquilo, né? Então tranquilo, tá tá. tranquilo.
Então tá, já libero. Ai, meu Deus, como é que eu mexi no negócio aqui agora? Deixa eu ver como é que eu faço para tirar. Aqui, pronto. É, não quero estragar o happy hour de ninguém, não falar mais do que necessário, né? As atribuições do administrador judicial, elas estão lá no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005, né? E também uma coisa que a gente também estava conversando aqui em off, que o Dr. Paulo lembrou muito bem, agora também nós temos uma possibilidade de constatação prévia, quando se entra com pedido de recuperação judicial, para se fazer uma verificação prévia da documentação, né? Talvez em casos mais complexos, eu acho que seria o mais recomendável, casos de consolidação substancial ou processual, em que você tem mais de uma empresa, mais de um empresário, mais de uma sociedade empresária, mais de um empresário, eh, pleiteando a recuperação. Então, para se fazer a verificação da documentação, das instalações, da viabilidade econômica e etc., também há a possibilidade da atuação do economista nesse particular. E aí, esse economista, ele vai ser administrador judicial depois? A lei não proíbe. Aí fica muito também a critério do juiz. Há juízes que entendem que pode haver um conflito de interesses, né? E nomeiam um profissional para se fazer essa constatação prévia e outro profissional para ser o administrador judicial. Há aqueles que entendem que não há conflito de interesses, que poderia ser feita a nomeação, daí depois como administrador judicial, desde que a empresa atenda os requisitos para se admitir o processamento da recuperação. Outra atribuição do administrador judicial é a representação da massa falida. Aí, né, a gente sai do campo da recuperação judicial, a gente vai para a massa falida. Então, a representação da massa falida em juízo, ativa e passivamente, né? Então, aí a gente está falando da capacidade de ser parte, né? E a capacidade postulatória, ou seja, de peticionar no processo em ações em que a massa falida seja parte, cabe apenas ao advogado. Então, temos em alguns casos que o administrador é advogado, a massa falida ela não tem um advogado e ele assume também essa função. Então, ele tanto representa a massa como parte, como ele também atende representa no processo como tal. Como, doutora, que eu faço para ser um administrador judicial perante o Tribunal de Justiça? Nós temos o cadastro de auxiliares da Justiça, tá? A gente chama de CAJU. A abreviatura dele é o CAJU. Então, a forma de se fazer cadastramento de auxiliares da Justiça de forma geral é tudo por esse cadastro. Então, perito, leiloeiro, administrador judicial, empresas de administração judicial, todos têm que se cadastrar neste sistema. Aqui eu destaquei todas as normativas, depois eu posso até compartilhar com o pessoal se quiserem para distribuir isso. E esse tipo de cadastramento, ele se tornou obrigatório com a resolução CNJ 233/2016. E isso, confesso que para nós juízes na prática foi uma bênção, porque antes disso, como é que funcionava? Perito ia, o administrador judicial ia um a um nos gabinetes, deixar currículo, se apresentar, etc. E a gente ia acumulando aqueles currículos e fazendo ficha e tudo para daí poder fazer as nomeações. Com esse cadastro ele faz um levantamento bem apropriado, ele verifica a capacidade eh, técnica da pessoa, se ela tem diploma, etc., currículo, certidões negativas. Então, faz um levantamento que nós não fazíamos. Então, por exemplo, corria o risco, eventualmente, de eu nomear um perito sem saber que, por exemplo, ele tinha sido suspenso ou excluído do seu órgão de classe, né? Porque a gente não tinha como fazer essa checagem. Então, há essa checagem por parte do Tribunal de Justiça, aprovado o cadastro, a pessoa fica registrada ali no sistema para ser nomeado como perito, administrador judicial ou leiloeiro. Uma coisa que eu acredito que seja muito polêmica entre peritos, principalmente, é a questão do sorteio. Admite-se a possibilidade de sorteio no sistema. Então, eu pego um processo, eu pego uma especialidade e eu peço para o sistema me indicar um profissional. Eu tenho alguns filtros, eu posso solicitar que ele seja da mesma seção judiciária minha, que, né, daí abrange o município de Ponta Grossa, né, sétima seção judiciária, ou eu posso verificar se ele atende a seção judiciária, então ele pode ser domiciliado em outro lugar, mas ele atende a minha seção judiciária.
se ele atende justiça gratuita ou não, e submeto esse requerimento ao sorteio. Eu utilizo esse sistema de sorteio para perícias em que há um número maior de profissionais. Então, para fazer perícias contábeis, econômicas, perícias médicas, dependendo da especialidade, a gente submete a sorteio. Por quê? É uma recomendação da corregedoria, né, e até dessa resolução, que a gente tenha essa alternância, né, não nomeie sempre um único perito, né, um único administrador, um único leiloeiro, é para a gente fazer uma alternância. E daí a gente verifica onde que funciona o sorteio, onde que não funciona o sorteio. Então, nas perícias convencionais, médica, contábil, econômica, eh, grafotécnica, o sorteio ele funciona de forma muito eficiente. Então, é uma coisa assim que eu gosto, que funciona e que eu aplico. Já em relação a outras coisas não funcionam tão bem. Eh, e quais são elas? Administrador judicial e leiloeiro. Leiloeiro, nós tivemos muitos problemas. Então, nomeava-se um leiloeiro por sorteio, aí você conta que o leiloeiro vai fazer toda a sua parte, vai fazer comunicações, vai fazer intimações, que vai trabalhar como parceiro do cartório para fazer execução de atos para poder fazer a asta. Tivemos muitos problemas, muitos leilões anulados, porque o leiloeiro não observava os requisitos necessários, às vezes até de edital, a gente colocava os requisitos de edital para serem, né, serem publicados, ele não observava isso depois na hora de executar o leilão. Então, esse foi uma coisa assim que eu abandonei o sorteio, mas faço revezamento entre profissionais que já demonstraram competência na realização de leilões. Mesma coisa administrador judicial. É, é uma coisa complexa, nós temos muitos administradores judiciais cadastrados, mas há necessidade de uma expertise muito particular para se tocar esses processos. Então, a gente tem que considerar, por exemplo, agora na regionalização. Eu tenho um processo, às vezes, de Guarapuava, mas será que eu vou pegar uma empresa de São Paulo para fazer isso? Ou vou pegar um administrador de São Paulo? Será que isso não vai onerar mais o processo? Será que eu não pego, às vezes, um do Paraná ou de Santa Catarina? Ou essa recuperação judicial necessariamente ela tem alguma especificidade, alguma complexidade para se fazer o seu acompanhamento, ou essa falência, ela tem bens, propriedades imateriais, coisas que dependendo a gente precisa ter um enfoque diferenciado. Então, isso conta muito, às vezes, a experiência da empresa para a gente fazer a nomeação. Então, na administração judicial, tanto para a falência quanto para a recuperação judicial, eu não estou adotando o critério de sorteio. Eu estou adotando a nomeação direta, mas sempre observando alternância. Tá? Aí, para quem se interessar em evento que não seja ainda, né, perito ou administrador judicial e tenha interesse em obter maiores informações, tem aqui o endereço aqui do site do Cadastro de Auxiliares da Justiça, que pode ser consultado, e também podem solicitar informações complementares sobre como fazer o cadastro, caso tenha alguma dificuldade. O cadastro, ele não sei se ele já estabilizou, eles andaram dando uma reformulada nele, ele estava bastante instável. Parece-me que estava dando problema de fazer para fazer cadastramento de pessoa jurídica. Eu não sei se isso já foi regularizado, porque o cadastro ele é feito no nome da pessoa física, mas eventualmente com associação da pessoa jurídica. Então há empresas de recuperação judicial em que eu tenho o nome da pessoa física, aí com a associação da pessoa jurídica da qual ela faz parte. E uma coisa também que eu verifiquei muito, né? Muitos administradores judiciais vieram se apresentar aos juízes das especializadas após a implantação das especializações. Aí a pessoa vinha, conversava comigo, conversava. Tá, beleza. Aí eu ia checar no cadastro de auxiliares da justiça, cadê a pessoa? Não estava cadastrada. Ou às vezes me apresenta o currículo com o nome X. Aí eu vou ver, está cadastrado de forma diferente, aí eu não é mais difícil de pesquisar para fazer uma nomeação. Então também é muito importante essa questão, esse cuidado da realização do cadastro antes de fazer uma apresentação
atuar como administrador judicial, junto às varas especializadas. Senhores, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade para poder expor um pouquinho as minhas experiências aí, minhas felicidades e agruras com a nova, com a nova empreitada, e coloco minha disposição aí, se alguém tiver algum questionamento, alguma coisa, já posso responder aí. Não sei se o pessoal está com muita pressa aí para aproveitar o happy hour da sexta-feira, mas enfim, é isso. Nós que agradecemos. Não sei se o Paulo, fique. Oi, estou aqui. A palavra é sua. A palavra é sua. Muito Diga. bem. Doutora Daniela, ficamos extremamente gratos pela sua apresentação, né? Tenho plena convicção de que todos aqueles que nos assistem, neste momento, estamos com 50 participantes, né? 50 Mas guerreiros aí na sexta-feira à noite. 50 Parabéns. guerreiros, exatamente. E eu gostaria de, nesse momento, então, liberar para perguntas aqueles que desejam questionar a doutora Daniela sobre algum ponto. Por favor, manifestem-se, né, por a mão levantada. Vai lá em reagir e levanta a mão, né, na parte inferior aí da tela, para podermos fazer algumas perguntas, aproveitando a experiência da doutora Daniela. Por enquanto, O ninguém primeiro foi o levantou? João Adolfo. Oi? João Oi, Adolfo. doutora, Oi. posso tirar uma dúvida aqui? Lá atrás, um amigo meu, advogado, inclusive nos tornamos sócios de uns anos para cá, ele falou assim, cara, por que que você não leva o currículo? Eu já estava passando por credenciamento Sebrae na época, eu estava com muita coisa já em mãos, isso de currículo, de carteirinha, etc. E fiz esse processo aí de levar nas varas cíveis, me apresentar, né, aos juízes lá e o que que aconteceu? Eu era inexperiente, na verdade, eu trabalhava na parte privada mesmo, ou como assistente técnico. De repente, um dia me bate um oficial da justiça lá, ó, preciso entregar uma documentação para você. Eu fiquei até meio assustado, o que que será que eu aprontei? E Dá até era, medo, né? eu falo, caraca, né? E, na verdade, eu tinha sido nomeado para ser administrador de massa falida. E eu não tinha a mínima ideia do que isso ia, que eu ia fazer e eu fiquei até assustado, porque eu procurei alguns colegas advogados e um me deixou bastante preocupado, falou, cara, isso não é coisa para uma pessoa física. Isso tem que ter um aparato por trás, uma empresa, um escritório, porque é um trabalho de várias mãos. E eu, sozinho naquele momento, acabei que declinei, né? Fui lá, fiz um documento, eu não tinha nem certificado digital para fazer digitalmente o negócio. Levei pessoalmente uma carta solicitando o declínio. Mas fiquei curioso, assim, vi que existiria uma oportunidade. E o que acontece? Hoje meu momento já é diferente, porque nós constituímos um escritório, tem 17 pessoas na contabilidade, tem 15 advogados. E agora você falando a respeito de o curso, a semana é sobre recuperação judicial, mas eu queria compreender, porque realmente não sei e nunca parei para ir atrás, tirar limpo. O que que faz um administrador de massa falida, no caso, né? Porque o que que eu iria administrar? Uma massa falida, a empresa está insolvente, trancou tudo, ficou. Daí alguém falou, cara, isso aí deve estar um estoque abandonado num galpão e você tem que prestar conta daquilo ali. Enfim, uma curiosidade. Já que é uma coisa que hoje, de repente, eu estruturado com empresa, com várias profissionais de diferentes áreas, eu poderia retomar isso aí, porque eu nem esse cadastro no Caju aí eu cheguei a fazer. Por conta dessa semana que eu me interessei mais de correr atrás. Então, eu quero aproveitar para saber a questão aí do administrador de massa falida. O que que é a função desse profissional? A função do administrador judicial na massa falida, assim, né, uma forma bem didática, assim, bem acessível. Quebrou a empresa, tá? O juiz decretou a quebra. Primeira coisa a se fazer, tem que providenciar a lacração do estabelecimento, tem que se fazer o inventário de bens, tem que se recolher, na época tinha, né, recolher livros, tá? Hoje é tudo digital, mas enfim, tem que
dar um jeito de encerrar esses livros, ter acesso a esses livros e fazer o encerramento desses livros digitais. Feita a arrecadação, nós temos, isso estou falando da parte patrimonial, feita a arrecadação, tem que se apresentar um plano para a liquidação do ativo, fazer a avaliação, um plano para a liquidação do ativo e ir administrando a avaliação do ativo e essa liquidação, feita por leiloeiro daí, normalmente. E os leiloeiros, hoje em dia, normalmente eles também se encarregam da avaliação. Aí os problemas práticos que a gente enfrenta, tá? Fez-se a arrecadação dos bens. Vai botar esses bens aonde? Às vezes o imóvel é da falida, às vezes não é. Tem que se providenciar algum lugar. Depositário público, depositário particular. Às vezes o leiloeiro pode aceitar esses bens e ficar com eles como depósito, depois ele cobra essas despesas de depósito como crédito extraconcursal. Existe essa possibilidade. Então, o que que acontece? O papel do administrador judicial na parte patrimonial é fazer esse acompanhamento, verificar se eventualmente a empresa possui ações em que ela é réu, que ela é autora, que ela possa conseguir algum crédito, se há um crédito, por exemplo, se há duplicatas, cheques, coisas que possam ser cobradas, providenciar essas cobranças. Então, assim, é tentar buscar maximizar a realização do ativo para que se possa pagar o passivo. Em relação ao passivo, papel do administrador judicial. Publicou-se a sentença, 15 dias para habilitação de crédito, habilitações e divergências. Então, normalmente nós temos uma lista, né, dependendo da falida, ela tem que fornecer a lista dos devedores, publicamos essa lista. Aí, eventualmente, o pessoal vai fazer habilitação de crédito se eles não estão, divergência em relação ao valor ou a classificação do crédito, né? O meu não é quirografário, é trabalhista, vice-versa, enfim, existe essa possibilidade. Aí vai do administrador judicial fazer toda essa verificação, e aí é o importante o profissional economista ou contábil, porque o que que acontece? Nessa verificação de crédito, não é simplesmente verificar se o crédito foi contabilizado, é verificar se o crédito de fato existe. Então, é verificar se realmente existe aquele crédito, né, aquele débito em relação à massa, ou se aquilo foi fraudado ou inexistente, simplesmente contabilizado ali, jogado na contabilidade. Então, essa é uma fase muito importante de verificação. Aí, o administrador judicial ele tem um prazo de 45 dias para fazer essa verificação. Feita essa verificação, ele me entrega uma relação, doutora, a relação, verifiquei é essa daqui. Então, esses créditos estão ok, esses foram excluídos, esses foram reclassificados, aqui o valor não estava batendo, e essa é a lista definitiva. Aí nós fazemos uma nova publicação de edital, que daí pode haver a impugnação judicial no prazo de 10 dias. Aí vira um processo. E aí tem aqueles que eventualmente não estão habilitados. Aí eles vão entrar, né, com a habilitação judicial e vão me pedir para habilitar o crédito e entrar nesse quadro geral de credores. Aí esse é o papel do administrador judicial nessa parte, fazer a verificação dos créditos e formar o quadro geral de credores, que é o que vai nortear a realização do pagamento dos credores. E daí, nos processos de habilitação e impugnação de crédito, o administrador judicial ele atua como parecerista. Então, manifesta-se a falida, na sequência, manifesta-se o administrador judicial, dando seu parecer a respeito, Ministério Público, aí vem para a sentença. Então, assim, em linhas muito gerais, assim, seria essa atuação do administrador judicial na falência. Agora, por exemplo, um caso que nos foi redistribuído, né, que até foi a falência, se eu não me engano, foi decretada pelo Tribunal de Justiça. Era uma empresa em recuperação judicial, foi convolada em falência. Foram lá para fazer a verificação dos bens, fazer arrecadação e tal. E era uma empresa agrícola que vendia insumos e tal. Acharam um monte de coisa vencida. é, e daí, assim, fazer o que com aquilo, né? Insumos, venenos, tal, que é uma coisa que não dá pra você pegar e descartar numa caçamba, né? Aí vieram falar comigo, doutor, o que que eu faço? Falei, pois é, então procure empresas especializadas para fazer o descarte, veja quanto que vai custar e vamos ver se a gente pode pagar. Aí eles foram atrás, pegaram 3 orçamentos, pelo menor orçamento, acho que deu coisa aí de 1.500 mais ou menos. Doutora, podemos fazer e depois solicitar o reembolso como despesa? Pode. Né? Fizemos uma reunião virtual, falei, pode, porque isso tem que ser descartado, não dá para jogar de qualquer jeito, depois prestem contas. Não tem problema. Então, assim, aí vai encontrando
essas especificidades, né? Então, tudo vai depender também da atuação da empresa. A gente recebeu processos que daí a gente vai estudando, né? Vai relendo os processos. Teve caso até de polícia às vezes, né? A pessoa fica revoltada porque fechou a empresa, né? E o meu salário, como é que fica? Graças a Deus foi a minoria, né? Espero que isso não vire moda. Mas esses são processos mais antigos também, né? É, então, assim, é muito particular do processo. Então, a gente tem um roteirinho muito básico, né? Que a lei diz muito certo ali o caminho e as atribuições do administrador. Todas as atribuições, elas estão ali no artigo 22, mas na falência, assim, a grosso modo, seria isso. Doutora Daniela, Tiago Jazinski levantou a mão. Pode falar, Tiago. Acho que a minha dúvida ali meio que foi respondida agora, mas o que eu pensei aqui é o seguinte: a doutora comentou da nomeação do profissional da pessoa jurídica, né, para ser administrador judicial. E aí eu queria saber, porque eu tenho o meu cadastro no Caju como perito e também como administrador judicial. Aí a minha dúvida, ou curiosidade mesmo, é se existe alguma preferência entre nomear a pessoa jurídica ou nomear a pessoa física, né, ali pelo Caju, que eu até nunca fiz o meu cadastro da minha pessoa jurídica lá. Quando a gente faz a nomeação no Caju, é sempre a pessoa física. É sempre a pessoa física. Embora haja a possibilidade ali na lei, né, da nomeação da sociedade, mas no sistema a gente tem que selecionar a pessoa física. Então, sempre quando a pessoa vem se apresentar, olha, doutor, então a nossa empresa aqui, né, temos todos esses profissionais. Eu falei, tá, quem que é o que está cadastrado no Caju para procurar quando eu precisar fazer a nomeação da empresa? Porque se eu não procurar, já fiz uns testes ali no sistema, isso que eu estou falando, eles andaram fazendo umas modificações, não sei se já corrigiram, se melhoraram. Você faz a busca pelo CNPJ da empresa, por exemplo, às vezes não aparece nada. Você procura pelo CPF do profissional, às vezes não me aparece. Às vezes eu escrevo o nome, mas me foi apresentado de uma forma diferente. Teve uma perita, uma administradora judicial que veio para mim e falei, tá. Falei, mas como que tá? Ah, mas é que aqui eu não coloquei meu nome do MEI porque eu não gosto. Eu falei, mas eu vou precisar do seu nome do MEI porque é esse que está cadastrado aqui no sistema, né? Então tem essas particularidades, mas assim, nós, para fazermos a nomeação, nós fazemos da pessoa física. Mas às vezes no processo fica, nomeio a empresa tal, representada pelo administrador judicial, ou pelo advogado, ou pelo economista, ou pelo contador, fulano de tal. Nós fazemos, eu pelo menos faço assim, nos meus processos. E daí essas empresas ou esses administradores às vezes vêm, requeiro que no registro do feito fique no nome da pessoa jurídica representada por mim. Ok, não tem problema, né? E daí a empresa, ela fica registrada, mas assim, no sistema a gente não consegue fazer a nomeação direta da pessoa jurídica. A gente sempre faz através da pessoa física. E daí é aquilo que eu falei. Se você for apresentar o seu currículo a um juiz especializado, e aí especializado ou juiz de vara civil para perícias, enfim, acho que dá até para a gente aproveitar essa oportunidade para deixar esse esclarecimento para todo mundo. É importante que você passe os seus dados corretamente para que a gente possa depois procurar corretamente, porque às vezes procurando pelo primeiro nome aparece um monte de gente. Ai, João, meu Deus do céu, vai ter um monte de João lá. Aí até para eu ficar procurando quem que é a pessoa. Então passa o seu nome, seus dados o mais corretamente possível, para que depois a gente possa fazer a localização dentro do sistema, tá? Muito bem. Doutora Daniela, eu, quando vi a instalação das varas empresariais, fiquei na dúvida, num primeiro momento, que seriam só falências, concordatas, falências e recuperação. Hoje a senhora esclareceu que todas as ações relacionadas ao direito empresarial são carreadas para a vara empresarial. A pergunta é a Exatamente. seguinte: um cidadão entra com uma recuperação judicial em Irati, né? Ele vai protocolar lá no Fórum de Irati, porque às vezes ele nem tem conhecimento de que existe a vara empresarial que cobre Irati. Esse processo imediatamente vem para a vara ou ele fica retido na vara onde foi instaurada o seu pedido? Excelente pergunta. Ele não fica retido, mas a remessa ela não é automática, ela depende de uma decisão. Alguns juízes já facilitaram isso, porque, né, se tornou uma questão, né, que atingiu várias comarcas e baixaram portarias.
Então, às vezes, o pessoal, com base na portaria, já faz a redistribuição. Mas, na maior parte dos casos, o juiz tem que declarar incompetência, considerando a competência da vara especializada, e determinar a remessa para a vara especializada. E está acontecendo direto, gente. Casos de incompetência, tanto de pessoal que distribui processo nas varas, né, de origem, né, sem saber dessa questão da especialização, e isso acho que ainda vai perdurar por um bom tempo até o pessoal se acostumar. Como também juízes encaminharam para nós ações que não eram da nossa competência, né? Botaram lá no balaio e veio, né? Então, por exemplo, eu acabei recebendo insolvência civil, né? Que é a gente fala, né, falência da pessoa física. Mas insolvência não é minha, né? Ainda que seja meio que parecido o sistema, mas insolvência não é minha. Teve uma que eu recebi que era liquidação de fundação. Aí o juiz, tá, mas como por analogia eu estou aplicando a lei de falências para fazer liquidação, é da justiça especializada. Eu falei, não. Aí mandei para o tribunal não, realmente, né, não tem que, a vara especializada não tem por que fazer liquidação de fundação, volta para a origem. E processos que são empresariais, mas que não eram para ser redistribuídos. Às vezes, cumprimento de sentença arbitral, muita dissolução de sociedade a gente recebeu, mandou de volta, porque foi ajuizada antes da instalação da comarca, né? Da especialização, desculpe. Então, esses a gente teve que devolver. Então, por isso que até assim, no sistema, eu não tenho uma ideia muito apropriada de quanto que a gente recebeu, porque eu tenho o que foi redistribuído para mim e o que eu redistribuí para os outros. Então, só que isso também, às vezes, entram também processos cíveis. Mas se for para chutar ali, eu acho que seria em torno de 100 a 150 processos que entraram nessa, que a gente ficou vai e volta, porque não é nosso, né? E tem alguns conflitos de competência já em trâmite no tribunal para verificar quem que é o juiz competente, se é a vara especializada ou se é a vara de origem, né? Mas não é automático, via de regra não é automático, depende de uma decisão do juiz para ele declarar incompetência material em relação ao processo e daí fazer o encaminhamento via sistema para o juiz competente. Até se eu não me engano, quando eu fiz esse levantamento numérico aqui das ações, tinha acho que umas 3 ações, mais ou menos, que aconteceu exatamente isso. Entraram na comarca de origem, mas daí já veio para cá e tá para recolher custas e tal, ainda não veio concluído para mim. Mas é exatamente essa situação que o senhor relatou. O pessoal ainda não está acostumado, né? Embora o tribunal tenha feito bastante divulgação a respeito da especialização, mas eventualmente, às vezes, advogados até que não são aqui do estado e tudo mais, acabam não se atentando em relação a essa questão da competência. Não tenho nenhuma mão levantada, então vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Fique à vontade. Brigas empresariais nós temos assistido a todo momento, principalmente em sociedades de família, né? Essas ações de apuração de haveres ou de exclusão de sócio são da vara empresarial também. Então, da vara empresarial, precisaremos dos senhores e precisaremos de muita paciência dos senhores, porque até agora, do que eu já recebi, né, e provavelmente é o que vai ser a demanda principal na parte empresarial geral, vamos dizer assim, é reconhecimento de solução de sociedade de fato e apuração de haveres, né? Então, e a maior parte até agora entre familiares, né? Então, é uma situação assim que a gente vai enfrentar bastante dificuldade nesse aspecto, né? É, e fora essa parte empresarial, uma coisa, né, aproveitando até e ampliando um pouco o leque, talvez os senhores também não saibam. é, a gente estava falando da insolvência civil, né? Mas eu não sei se os senhores acompanharam que teve mudanças aí há algum tempo do Código de Defesa do Consumidor, da questão do superendividamento do consumidor e da possibilidade de repactuação de dívidas. Então, isso é uma coisa também que eventualmente nós vamos precisar de economistas, de contadores para atuar nesses processos. É, Porque como é que eles funcionam? A pessoa, ela está super endividada, ela vem, olha, eu estou com isso daqui, eu estou com todas essas dívidas, elas estão consumindo toda a minha renda e mais um pouco, e eu não consigo nem me manter, nem manter minha família, eu preciso renegociar essas dívidas. É muito parecido com a questão da recuperação judicial. Então, o que que acontece?
Há uma fase administrativa, né, pré-processual, que a gente chama do 104A do Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa vai, através do Sejusc ou através do PROCON, e tenta negociar com os credores. Não deu certo, não deu certo, aí ela entra com o processo. Isso os advogados, eles estão bem perdidos, eles estão entrando no processo sem fazer essa fase antes. Mas o correto é isso. Faz primeiro administrativo, não deu certo, entra com o processo judicial, solicita repactuação de dívidas. Aí vem, cita-se os réus, eles fazem suas contestações, grande maioria bancos, tá? Que são os credores. Aí, feita essa contestação, a gente analisa preliminares, tá? Ok. Bancos, réus, me juntem toda a documentação que vocês têm referente a toda a negociação, inclusive a fase pré-contratual, tudo que vocês apresentaram de esclarecimentos, etc. Feito isso, o juiz faz a revisão compulsória dos contratos. Então, ele analisa todos os contratos conforme critérios do CDC, e aí a gente tem que ver questão também de temporalidade, que tem algumas coisas que não retroagem, faz a revisão compulsória e ele nomeia uma espécie de um administrador judicial para fazer o recálculo dos contratos e criar um plano de pagamento em cima dessa revisão. E é nessa fase que nós vamos precisar também de economistas e contadores para fazer isso. E aquilo que eu falo, 100% desses casos de justiça gratuita. A gente não pode imputar ao réu a responsabilidade dessas custas, eventualmente, né? Então, o que eu estou colocando? O Estado do Paraná para pagar, né? Ainda não tive nenhum caso que chegou nessa fase, mas já avisei. Da hora que eu tiver a perícia, a hora que eu tiver esse acompanhamento, o Estado do Paraná vai ter que pagar essas custas, né? Esses honorários, e já estabeleço no máximo da tabela, que é 5 vezes, com a correção. Porque daí o profissional, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que criar esse plano, ele vai ter que fazer a revisão desses contratos, ele vai ter que estabelecer um plano de pagamento ali em que a pessoa possa fazer o pagamento das parcelas sem comprometer a sua remuneração. Então, uma coisa assim também que ela lembra um pouquinho a recuperação judicial. A gente brinca que é a recuperação judicial da pessoa física, né? E é essa finalidade mesmo, né? É repactuar dívidas, só que a diferença não dando um acordo, aí essa revisão ela é compulsória. Aí o juiz vai pegar de acordo com os critérios da lei ali. Ah, não explicou como é que era a questão dos juros, vai ter que reduzir os juros. Não participou da audiência de conciliação, teu crédito vai ficar por último, você vai receber depois de todo mundo. Então tem várias situações assim que são bem interessantes. Eu tenho poucos processos na vara, mas tem um que já vai chegar nessa fase, por exemplo. Eu só estava aguardando que fossem juntados alguns documentos pelos bancos, aí a manifestação da parte contrária já vai entrar nessa parte revisional. Então, tem isso também. Ele não é da parte empresarial, é das varas cíveis, generalistas, mas tem isso. E da minha parte, né, nessa questão de dissolução de sociedade, realmente, desde o empresarial, que mais entrou foi dissolução, reconhecimento de dissolução de sociedade, algumas, né, regulares, registradas, mas a maioria informal, né, a maioria na informalidade, daí que Deus nos ajude na fase de liquidação, para conseguir documentos e fazer as contas, né? Muito Mas é bem. isso. Como não temos manifestação mais do nosso plenário aí, solicitando esclarecimentos da doutora Daniela, eu retorno a palavra para a coordenadora nossa do Núcleo de Perícia, do Corecon, para a sua manifestação. André, com você a palavra. Obrigada, Paulo. Muito obrigada, doutora Daniela. Foi, olha assim, para quem diz que não tem experiência de dar palestra, parece que nasceu falando, dando palestras. Concorda aqui, meus colegas mais experientes, porque eu também não sou de dar muitas palestras, doutora Daniela. Gentileza sua, gentileza sua. Mas, gente, de vez em quando a gente se arrisca e fala sobre o que. Mas é gostoso falar sobre o que a gente domina. Então, é tranquilo. Se você domina o assunto, a gente se sente à vontade e principalmente entre colegas, amigos e pessoas interessadas. Então, em nome do Corecon, agradeço ao doutor o Paulo, né, por ter intermediado esse convite e agradeço muito a doutora Daniela Miranda, ok? E esperamos poder contar, quem sabe, em outras oportunidades, porque é um trabalho que a gente está desenvolvendo e a gente pretende fazer todo ano algum evento ou quando demandados, como eu comentei, por nossos colegas
economistas, ok? Tá certo, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar as minhas experiências. É, aquilo que eu falo, né, o meu perfil ele é diferente do perfil de alguns colegas. Então, por exemplo, eu não poderia aqui funcionar como um oráculo para falar a respeito de direito comparado, histórico e não sei o quê, e planejamento para o futuro. Como é que vai ser? Né, teve um que até me convidaram para um painel, né? Expectativas referentes à recuperação judicial no agronegócio. Falei, gente, eu não sei. É uma coisa que eu não sei porque eu ainda tô vivenciando isso, né? Eu ainda estou recebendo esses processos, eu ainda estou conhecendo uma realidade que já existia e que é uma demanda ainda muito pequena, né? Uhum. Vejam, 20 recuperações de empresas das mais diversas naturezas. Então, assim, eu ainda preciso de um pouquinho de prática, um pouquinho de vivência nessa área, às vezes, para tratar de certos assuntos. Mas sempre que eu me sentir, né, confortável de falar de algum assunto com os senhores, podem me convidar que com certeza eu vou comparecer. Parece que tem uma mãozinha levantada ali. Do Rodrigo. Tem Rodrigo, O Rodrigo levantou a mão. Antes de encerrarmos, então, vamos Boa dar noite, doutora Janela, tudo oportunidade, bem? Boa vamos dar noite. oportunidade ao Rodrigo. Deixa eu só perguntar, tirar uma dúvida aqui. Vamos lá, uma empresa com recuperação judicial, teria alguma característica assim, assim, se acontecer com a empresa ali, para converter a recuperação judicial dela em falência? Existe algumas situações em que, porque o que que acontece? É, algumas situações, por exemplo, ela tem um prazo de 60 dias a partir da publicação da decisão que defere o processamento da recuperação judicial para apresentar o plano de recuperação judicial. Se ela não cumpre esse prazo, falência. É, submeteu o seu plano de recuperação, foi apresentado no prazo, houve objeção de algum credor, foi para a Assembleia, não houve acordo, né, para o plano de recuperação judicial. Ah, os credores concordarem em apresentar um plano alternativo? Não. Aí vem para o juiz. Aí tem uma possibilidade, salvo engano, no artigo 58. Eu ainda estou memorizando alguns artigos. O juiz ele pode forçar a concessão da recuperação judicial quando atendido certos requisitos. Então, que tenha obtido determinadas votações em determinadas classes, que tenha atendido certos requisitos, ali você consegue fazer a homologação do plano de recuperação judicial. Se não atende esses requisitos, falência. Digamos que homologado o plano de recuperação judicial, aí ele entra numa fase de cumprimento, esse cumprimento ele pode se estender por vários anos. Tudo vai depender do que foi combinado entre devedor e credores. Mas o prazo de fiscalização pelo Poder Judiciário é de apenas 2 anos. Então, eu fico fiscalizando com o auxílio do administrador judicial, que vai ficar lá de olho, ver se está cumprindo tudo direitinho, se está sendo cumprido o plano. Então, por exemplo, tem que pagar no primeiro ano trabalhistas. Isso é de lei, isso tem que se virar e colocar lá para fazer esse cumprimento. Mas digamos que vêm os credores, comecem a falar: olha, não estou recebendo, já era para ter recebido pelo plano, não recebi. Ou é, créditos tributários, eles não entram na recuperação judicial, né? Então, eles não são sujeitos à recuperação judicial. Mas, se a recuperanda não efetuar o pagamento de parcelamento junto ao fisco, e ela não comprovar a regularidade do pagamento desses parcelamentos, por exemplo, posso convolar em falência. Então, tem todas essas particularidades que, eventualmente, você pode, sim, transformar uma recuperação judicial em falência. Existe sim. Após a decorrência dela ali, que ela já está em operação, a recuperação, se tiver alguma coisa ali que não tiver de acordo com o processo ali, então pode converter em falência no decorrer da recuperação ainda. Exatamente, exatamente. Ó. Então, deixa eu só puxar aqui um artigo aqui, ó. Então, quando rejeitado o plano de recuperação, né, eu tenho que convolar em falência, salvo se eventualmente atender aqueles requisitos que eu falei para o senhor. Se não pagar o parcelamento, né, junto ao fisco, deixa eu achar aqui, parcelamento. Opa. Tarará. Então, aqui, ó, o juiz decretará falência durante o processo de recuperação judicial, por deliberação da Assembleia, na forma do artigo 42, então, quando não aprova o plano,
pela não apresentação pelo devedor do plano de recuperação no prazo de 53, que é 60 dias do deferimento do processamento da recuperação, quando não aplicado o disposto nos parágrafos 4º, 5º e 6º do 56, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, que tem essa possibilidade também. Às vezes os credores apresentam um plano de recuperação judicial, não aceitaram o do devedor. Aí eles apresentam deles, mas o deles também não atende os requisitos, né? E para chegar no deles, eu tenho que passar primeiro por aquela etapa de verificar se eu, juíza, posso, de ofício, homologar o plano de recuperação se atendido os determinados requisitos. Ah, não tem como, então aí eu vou para o plano de recuperação dos credores. Se eles não atenderem os requisitos que estão na lei, aí também eu rejeito esse plano, falência. Descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. E essa obrigação pode ser qualquer uma, pode ser venda se foi previsto, por exemplo, obrigatoriamente, uma venda de unidade de produção isolada, e não foi vendida, né? E isso era necessário e foi uma condição estabelecida no plano para fazer pagamento aos credores, isso não foi feito, às vezes por desídia da empresa, não houve pagamento aos credores, tudo mais. Tudo isso pode ser causa de convolução e falência. Claro, a gente sempre concede contraditório, sempre dá oportunidade para a pessoa demonstrar que não, estou fazendo, olha, está aqui, está a prova aqui, ok. Aí, vida que segue, a gente continua na fiscalização, mas existe sempre essa possibilidade. Então, aqui, ó, descumprimento dos parcelamentos referidos no artigo 68 ou da transação, né, aquela transação com o fisco, que é possível, que é a transação extrajudicial da Lei 10.552, ou também quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa. Porque a ideia vamos fazer um acordo, credores me dão desconto, me dão prazo, deságio, etc., mas para que eu possa me recuperar, para que eu possa manter minha atividade. Se for simplesmente para ganhar tempo, para poder fazer um esvaziamento da empresa, e daí o olho do administrador judicial na fiscalização, para ajudar o juiz. A hora que ele identifica isso, ele pode imediatamente comunicar. A gente pode fazer uma vistoria, um mandado de constatação só para ter uma certeza e também convolar em falência. Tá? Não, ok, entendi. Obrigado. Muito bem. Nós temos mais uma mão levantada Duas e mãozinhas ali eu, eu, levantadas. eu, eu solicito que seja a última e peço ao João Adolfo que seja breve, por favor. Perdão, mas eu estava falando com a minha sócia aqui e falei, eu tenho que aproveitar. Na verdade, duas perguntas bem curtas, então pode ser um sim ou não, mas na questão da administrador de massa falida, você comentou a respeito de, ó, tem que levar para um imóvel, daí isso tem que ser pago, tem que contratar uma empresa de fazer manejo de resíduo. Isso é o próprio administrador da massa falida que tem que bancar para depois ver lá na frente se recebe, ou da onde que viria a fonte, o recurso? E a minha segunda pergunta também comentou-se a respeito da figura do leiloeiro. Eu queria entender quem que é o profissional apto a fazer esse tipo de trabalho, o que que é o requisito, existe algum curso, alguma graduação, um diploma necessário? Então, seriam essas Uhum, duas aí para finalizar. certo. A primeira é a questão do custeio. Tudo deve ser custeado pela massa falida, tá? Mas às vezes, nessas situações porque o que que acontece? A arrecadação, gente, o negócio é rápido, né? Então, o que que acontece? Às vezes, pequenas despesas o próprio administrador judicial faz, né? E daí presta contas ao juízo, demonstra, né? Olha, foi necessário fazer isso, tá aqui todos os meus comprovantes. Aí o juízo autoriza o reembolso pela própria massa como crédito extraconcursal. Mas, caso a falida tenha dinheiro em caixa, e isso também é verificado na fase de arrecadação, dinheiro na boca do caixa, dinheiro em contas bancárias, a gente já faz todos os bloqueios de contas, né? Então, bloqueia todo o saldo que tem e já transfere para a conta judicial e encerra as contas. A ideia é essa, né? Para não haver esvaziamento patrimonial. Aí o que que acontece? Olha, doutor, tenho que fazer essa despesa aqui, eu tenho que eliminar esse resíduo. Posso, né, efetuar o pagamento? Aí existem as duas possibilidades: pedir o alvará para o administrador judicial fazer o pagamento dessa despesa, ou, eventualmente, a gente faz o pagamento da despesa, desde que é comprovada a prestação de serviço, a gente faz o pagamento diretamente para o prestador de serviço. Então, são possibilidades. Aquilo que eu falei, é um processo, ele é diferentão porque ele é estrutural. A gente tem que ir pensando como é que a gente vai executando as coisas, porque a lei, ela te dá aquela
aquele básico, olha, você tem que fazer arrecadação, você tem que fazer as despesas, mas como que você vai bancar tudo isso? E às vezes não tem condições, né? Às vezes a gente tem umas situações assim de massa falida, mas quebrada, quebrada mesmo, que não tem um gato para puxar pelo rabo. E daí como é que a gente vai bancar? E é depositário judicial, a gente tem que, é a criatividade, gente. A criatividade que a gente tem que utilizar nesses processos às vezes, né? A segunda pergunta, você poderia repetir que agora Sobre esqueci. o leiloeiro, Ah, qual o que é o leiloeiro. profissional que pode se cadastrar no... Tá, boa pergunta em relação à formação. Eu acho que não tem uma formação específica para o leiloeiro, mas leiloeiros, eles têm que necessariamente ser cadastrados na Junta Comercial do Estado do Paraná. Então, para atuar como leiloeiro, tem que ser cadastrado na Junta Comercial do Estado do Paraná. Ou, né, na Junta Comercial do seu estado, enfim. Mas eles têm que ser cadastrados. Então, por exemplo, se o senhor entrar lá na Juscepar, leiloeiros, o senhor vai ver todos os leiloeiros oficiais que temos cadastrados, os dados, o endereço, e tal, ali. Então, são esses que normalmente se cadastram no Caju para fazer os leilões, tá? Mas o cadastro, o licenciamento, vamos dizer assim, para exercer a profissão na Junta Comercial do Paraná. Muito Tá, bem. joia, doutora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Daniela. Muito obrigado Obrigada a a todos. todos que participaram Deixa aqui e eu. quero informar a doutora Daniela que o Corecon tem uma preocupação em qualificar os nossos economistas. Então, periodicamente, o Corecon oferece cursos de perícia e brevemente teremos o lançamento de mais um curso, né, que um dos seus módulos trata de recuperação judicial. Né? Temos Uhum. outros módulos de avaliação de empresas, valuation, né? Enfim, todas as áreas das perícias, prestação de contas, enfim, o curso é bastante completo e brevemente estaremos disponibilizando a fim de que os nossos profissionais estejam preparados para exercer a atividade de perito judicial. Muito Perfeito. obrigado Godoy, a todos, muito deixa obrigado eu a todos. complementar, Godoy, só um Oi, pouquinho. pode Não manda o dizer. pessoal embora que nós temos mais uma surpresa. Calma. Nós temos mais, nós estamos divulgando aqui no chat que nós vamos descansar depois dessa semana profícua, né, de recuperação judicial. Semana que vem descansamos, mas na semana seguinte, entre o dia 7 e o dia 11 de abril, nós teremos nossa segunda semana de perícias judiciais. Inclusive, Muito o bem. Inclusive, o Godoy vai participar, o pessoal que vocês já conhecem aqui, o Tiago, vai ser o Tiago Jacinski, que vai ser nosso primeiro palestrante no dia 7, sobre perícias, e o Godoy, na sequência, teremos a Vânia Marcon, conhecida de muita gente, falando sobre perícias bancárias. Está aqui no chat, pessoal. E em primeira mão, primeiríssima mão, que ainda não está nas redes sociais, viu? E na sequência, o professor Eurico, mais uma vez, sobre perícias tributárias, e o Cosentino sobre avaliação de empresas. Então, para a gente, vamos dizer, prestigiar o pessoal que participou aqui dessa primeira semana de recuperação, estudo sobre recuperação judicial, tivemos a ideia e eu vou pedir para o Gilberto. Já está projetando ali a Não, ele tela está com. projetando. Não, mas a ideia é o seguinte: nós vamos sortear duas pessoas que participaram agora dessa semana de recuperação judicial para participarem da semana de perícias. Topam? Ok. Alguém fica Muito bem, chateado? muito bem. Mais uma Então, vez, obrigado, Gilberto, obrigado, por doutora favor. Daniela. Obrigado a todos que participaram aqui dessa nossa semana de recuperação judicial. Aceitem o convite feito pela nossa coordenadora Andréa. Dois dos que participaram durante essa nossa atividade aqui dessa semana poderão se inscrever gratuitamente, Não, tá? não, você não Não é entendeu, isso? Godoy. Godoy, Sorteados. desculpa, Vai ser você não sorteado. entendeu. Nós vamos sorteá-los agora. O sorteio Ser Agora? agora. sorteados. Ah, Agora. eu Você não pensei que o entendeu. sorteio. Mas a doutora Daniela fica à vontade, viu? Isso daqui, Não, só me despedir Isso, fica à vontade. aqui
Inclusive, esperar também que dê certo a questão que o Dr. Paulo sugeriu para o tribunal para também fazer cursos para os juízes, né? Na parte econômica em amplo aspecto, para perícias, perícias em contratos bancários e tudo mais. Aquele dilema, né? Praia se capitaliza ou não capitaliza, né? Taxa Selic tem correção monetária ou não tem? Então, coisas assim que são muito básicas e que para nós, assim, elas são muito no campo do abstrato, né? Para os senhores a lei é difícil, para nós os números são muito difíceis, né? Então a Mas gente e- é outro mundo, né? Então, tanto nessa parte assim de bancário, eu acho que seria interessante e eu seria, acho que a primeira a me inscrever para participar de um curso desse, Opa, é, tô registrando para aqui. para para realmente ter, né, sempre essa atualização da parte revisional, uma coisa que sempre me interessou bastante. Graças a Deus, pouca coisa reformada no tribunal nesse sentido. E em relação aos especialistas, né, as varas empresariais, se os senhores puderem eventualmente até ponderar e verificar a viabilidade de fazer um curso para os juízes referente a essa parte contábil, né? Como é que a gente, que olhar que a gente tem que ter para essa documentação que é apresentada, ter uma compreensão do que é, para que serve, o que que a gente tem que ficar mais atento, porque às vezes dá aquela ajeitadinha na contabilidade ali para poder fechar os números e a gente tem que ficar meio esperto. Então, isso seria interessante se eventualmente pudesse ser construído um curso aí nessa linha. Fica a sugestão, que daí a gente vai sempre trocando informações, né? Eu explico para vocês como é que funciona do lado de cá, os senhores explicam como é que funciona do lado de lá e quem sabe a gente consegue fazer os processos andarem de forma melhor com todas essas informações, né? Doutora Essa é a Daniela, ideia. doutora Daniela, antes que a senhora desligue, nesse curso que vai começar no dia 7 de abril, no dia 8 de abril, antes de fazer uma cirurgia que farei no dia 10, eu vou apresentar um assunto que a senhora comentou agora. Vou falar sobre equivalência de fluxos de caixa. E trata exatamente de tabela price, saque e coeficiente de financiamentos de séries não periódicas. Só Então, o no nome dia da, 8 a da, da senhora palestra para mim já foi grego. Os equivalência outros de assim eu já estou fluxo bem familiarizada, mas o nome da palestra já foi grego é, para mim. mas a equivalência de fluxo de caixa visa mostrar que os sistemas de amortização de dívidas são absolutamente equivalentes. Nenhum é melhor do que o outro do ponto de vista econômico. Do ponto de Uhum. vista financeiro, pode até ser, mas econômico, não. E a questão da tabela price capitalizar juros, basta fazer retornar o valor das prestações ao momento presente para mostrar que os juros são calculados de forma composta. Mas Só que, só só para que é aquilo encerrar, é o composto, mas não é aquele composto que a lei diz que é ilegal. é que a Essa que é a pessoa grande pegada, é, né? é que a pessoa enxerga o fluxo de caixa pelo fluxo calculando individualmente cada prestação. O juro incidente em cada prestação ele é simples, mas na concepção do método ele é basado em juros compostos. E o que que os senhores Mas me tudo dizem do bem. pessoal que fica usando o método Gauss para fazer recálculo de contrato? Pelo amor de Absolutamente, Deus! absolutamente louco, sem fundamento técnico, né? Não tem aplicabilidade. Doutor Paulo, eu quero uma cópia dessa da gravação, eu vou usar nos meus processos, cada Pois vez que não. pedirem Gauss. Que é uma Pois coisa que eu não. já afasto, mas eu já posso, com o aval do senhor, Pois né, não. abalizado, dizer que é coisa de louco. É. Não, Muito de é uma economia. coisa. É absurdo, né? Não É. é, não é para isso, né? Não é para O isso. método Gauss não remunera o capital emprestado na taxa contratada. Sim, É ele é uma estatístico, ficção. né? É Ele é uma ficção. É estatístico, né? estatístico. Só que assim, o que dá pavor é que, por exemplo, tem acho que o site do Ministério Público do Ceará, se eu não me engano, é, é do Ministério Público, não sei se é do Ceará, mas assim, que permite recálculo de contrato pelo Gauss. É. Então, enfim, né? É. Coisas, né? É Mas enfim, absurdo. senhores. Faz se você empresta um dinheiro para receber com esse método. Você Pois é, emprestaria né? um dinheiro? Você É. emprestaria? Você quer ser remunerada por É. ele? É isso, Pois é, é É. sabe? isso. O Gilberto já sorteou os dois participantes que vão Não, receber a. ele vai abrir a tela aí. A gente Então só tá deixa Agora a bom. até eu doutora quero acompanhar Daniela o voltar. sorteio aí. Agora até eu quero Então Vai tá, acompanhar. fica com acompanhar. a gente, doutora Daniela. Que Vamos bom. lá então. Tá Não, porque eu tô em diverso. casa, assim, então tá tranquilo Tá aqui, em tá casa, de boa. isso que é o gostoso, a gente se sentir à vontade.
Conselheira Andréia, então nós temos 96 inscrições, né, pagas aqui no nosso evento da semana toda, né? Então tá Ok. aqui todos eles para mostrar aqui a transparência e a lisura do processo. Vamos lá. Uhum. Deixa eu minimizar aqui. Deixa eu achar o nosso sorteador aqui que eu baixei ele. Sorteador Um online. minutinho. Sorteador. Então vamos lá. Estão vendo aí, acompanhando? Sim. Sim. Tá. Entre 1 e 96. Vamos dar o start aqui. Podemos? Pode. Vai lá. Quem que vai? Número 55. 55. 55 é o Lucas Lucas Lisboa, eu acho que ele está Lisboa. aqui. Lucas Tá na Lisboa. sala? Ele entrou, eu vi ele entrando. Levanta a mãozinha, Ah. Lucas, se eu tiver aí. E se ele tiver aí, mas se não tiver, nós nos entraremos em Tudo bem. contato, né? Ah, Tá certo. vamos ao Belo, O segundo. isso aí. Tô aqui, sim. Ó, o Lucas tá aí, ó. Um. Ô, Lucas, aí. Parabéns. Eu. Vamos lá. Próximo. Número 4. Número 4. Número 4. Vamos ver aqui. Número 4. Amanda Primo. Amanda Primo. Não sei se está aqui. Amanda. Tô aqui. Tá aqui Amanda também. Ferreira Primo. Oi, Foi sorteada. Olha Parabéns. obrigada. só. Daqui a 2 semanas, entre o dia 7 e o dia 14, mais um compromisso para vocês, se quiserem Então, acompanhar. agora podemos encerrar a nossa sessão de hoje com um agradecimento a todos e um excelente fim de semana. Um grande abraço. Obrigada. Bom final de Boa semana a noite. todos. Até uma próxima oportunidade.